Mas eu não tô louca. Por que que você quer me colocar nesse lugar? Olá, esse é o canal Lidando com a Ansiedade por Meio da Fé. Esta foi a frase que eu disse quando a minha médica quis me internar em um hospital dia. Se você ainda não ouviu falar sobre o hospital dia, eu te convido a se sentar ali no banco do carona e vir comigo para conversarmos um pouco sobre isso. Então, gente, eu já estive em um hospital psiquiátrico, em uma internação dia, ou hospital dia, como você preferir falar. E, gente, é uma experiência só quem vive para saber. Estou aqui, né, para poder contar para você um pouco sobre isso. E, assim, o meu primeiro dia foi chocante. Impactante, chocante. Eu falo que estava tendo um marketing lá no dia, porque estava tendo uma promoção no dia. Na primeira vez que eu fui, tinha uma paciente lá que estava em crise, né? Estava num surto psicótico lá. E aí eu sei que quando eu cheguei ali, eu falei, não, o que que eu tô fazendo aqui? Não tem lógica. Por que que minha médica resolveu me colocar aqui nesse lugar? Gente, eu não tô louca. Como que ela ousa me colocar aqui nesse lugar? Só que, assim, o hospital dia é um lugar que você vai durante o dia, passa o dia e no final do dia você volta para sua casa. No meu caso, por que que a minha médica me colocou para a internação em hospital dia? Eu não estava querendo socializar, eu só queria ficar sozinha, eu não queria conversar com ninguém, não queria conversar com pessoas, eu estava dentro de um quadro ansioso-depressivo, então eu só queria o isolamento, tudo que eu queria era ficar sozinha. E aí a médica achou por bem me tirar do trabalho, né, e me colocar para frequentar essa instituição em hospital dia, com regime de hospital dia, para que eu pudesse socializar, né, ter convívio com as pessoas, poder ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Então, lá dentro do hospital dia a gente faz várias atividades, não fica parado, né, só lá no canto, igual tem alguns vídeos que mostram, né? A pessoa só fica lá tomando remédio e babando, sei lá, qualquer coisa do tipo. Não tem nada a ver. Hospital dia é nada mais do que um lugar onde as pessoas vão para receber um tratamento mais específico, né? Então, ali é cheio de professores, atendentes de call center, profissionais de área diversas, vendedores cansados demais, as pessoas com a conhecida antigamente como estafa, né? Ou burnout, como preferirem. Então, lá é cheio de gente cansada. Para ser bem sincera, o resumo que eu posso fazer para você, lá é um lugar onde tem gente cansada, cansada da vida, cansada de viver, cansada do trabalho, cansada das pessoas que as rodeiam. Lá é esse lugar. E lá você vai aprender a conviver novamente, né, em sociedade, por assim dizer. Gente, mas assim, foi algo que eu até no dia eu liguei para minha psicóloga e falei para ela assim: a minha médica tá achando que eu tô louca? O que ela tá pensando? Isso aqui não é lugar para mim, não. Uma mulher tá se batendo ali dentro. Gente, eu fiquei assim apavorada. Porque a gente tem esse costume, porque nós não temos, na realidade, nós não temos o costume de ter pessoas passando por problemas psiquiátricos próximos de nós, né? Então, assim, hoje em dia, até que não tanto, né, como eu falei no outro vídeo, sobre a eliminação dos manicômios, hospícios, isso aí não existe mais. Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo inseridas na sociedade e estão convivendo conosco mais. Então, é mais comum você ver uma pessoa que esteja tendo uma crise, uma crise psiquiátrica, um surto, alguma coisa assim. É um pouco mais comum de se ver.
As pessoas não estão mais escondendo os seus familiares que têm problemas psiquiátricos, porque antigamente era uma vergonha, né? Então, se tinha um parente que tinha um problema psiquiátrico, você tinha que esconder. Aí escondia como? Ou levava para um manicômio, um sanatório, um hospício, né? E deixava lá. E então, hoje em dia, não. Hoje, por exemplo, casos como bem comuns do nosso dia a dia mesmo. Pacientes com, como que eu posso dizer? Autistas, por exemplo. Antigamente ele seria considerado uma pessoa, né, louca. Esse era o termo que era utilizado, porque era tudo colocado dentro do mesmo pacote. Então, seja uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa autista ou problemas diversos, todo tipo de problema mental que havia, era tudo colocado num lugar só e recebia o mesmo tratamento entre aspas, né? Porque não tinha tratamento. Então, por isso que hoje em dia ainda temos esse rancinho, por assim dizer, de esses resquícios desse preconceito com pacientes com transtornos psiquiátricos. Só que é algo normal, é algo comum. É uma doença como qualquer outra doença. É um transtorno que vai trazer um prejuízo para a vida daquela pessoa, mas não por isso ela precisa ser retirada do convívio social. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito, né? Ainda mais com a internet, a gente vê vários vídeos de pessoas tendo um surto ou uma crise qualquer. Então, já está um pouco mais natural, um pouco mais comum, né? Ninguém sai correndo quando vê algo assim acontecendo. Então, a minha experiência, né, foi essa. Então, o primeiro dia foi chocante. E eu falo que o hospital dia ele é engraçado, porque você não quer ir, depois você se acostuma e depois você não quer mais ir embora. O resumo é esse. Então, os primeiros dias são ruins, você não quer ficar ali, você quer ir embora a todo custo, mas depois o tempo vai passando, você vai convivendo com os coleguinhas e vai vendo que é tudo gente como a gente, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu sofrimento, né? E ali você vai tendo empatia, você vai criando uma empatia pelo sofrimento, pela dor do outro. E aí você vê que como as pessoas devem ter sofrido antigamente, né? Antes dessa lei antimanicomial, o quanto as pessoas devem ter sofrido sendo abandonadas sem um tratamento adequado para pequenos transtornos, né? Que às vezes era uma tristeza profunda, uma depressão, que era a pessoa simplesmente era taxada como louca e pronto, não tem jeito e era largada. Então, gente, não precisa ter medo de hospital psiquiátrico, não precisa ter medo de internação um dia. Se o seu médico te recomendou, é porque provavelmente é algo que vai ser benéfico para a sua vida. Porque médico não gosta de ficar dando testado para paciente, não, tá? Não cai nessa, não. Então, se ele te deu uns dias para você descansar a sua mente, só que em convívio ali com mais pacientes, é porque vai ser algo benéfico para a sua vida. Então, faça desse momento um momento realmente útil, né? Não fique só parado lá no seu canto, igual eu fiz nos primeiros dias. Eu não queria socializar de forma alguma, porque eu pensava, né? Sou raça superior aqui, eu não preciso disso. Ai, meu Deus, lê do engano, somos todos iguais, somos somente pessoas com sofrimentos diversos. Então, a mensagem que eu quero deixar com você aqui hoje é: se você precisa ir para um hospital dia, fazer um tratamento em um hospital dia, não vá
com esse preconceito, ai, tô indo para um manicômio, ai, tô indo para um hospício, tô indo para um sanatório, coisa do tipo. Não. Você está indo para um lugar onde você vai ser tratado de uma forma mais humana, de uma forma mais individualizada, porque nesses locais há um tratamento diferenciado, um tratamento voltado mais especificamente. Ainda tem muito que melhorar, né? Assim, eu não vou pintar tudo como, ai, tudo são flores, você entrou lá, passa uns dias, você tá melhor, né? Não, não é bem assim. Mas muito melhor do que já esteve, e isso é um fato. Que o tratamento hoje em dia é bem mais personalizado, isso é outro fato. Então, entregue-se ao tratamento, mas de uma forma que você realmente vá melhorar, né? Se entregue ao tratamento para que você melhore. Busque realmente ter essa socialização com as pessoas. Vai escutar um pouco a história das pessoas que estão ao seu lado ali, para você ver que muitas vezes é só mais uma pessoa triste, mais uma pessoa angustiada, mais uma pessoa sofrida com as angústias da vida. Que não é nada de, não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nada pra gente ter preconceito. Transtornos mentais não pega, né? Não é transmissível. Então não precisa ficar com medo. Pode ficar tranquilo, não é transmissível. Ai, mas a pessoa só está passando por um momento difícil, a pessoa só está passando por uma crise psiquiátrica. É normal. Nós não temos isso como normal porque nós passamos muito tempo sem conviver com pessoas assim próximas de nós. Mas acredite, é algo normal e acontece diariamente na casa de várias e várias pessoas, ok? Essa é a mensagem que eu queria deixar com você hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer este canal. Que Deus abençoe sua vida. E na descrição tem o link para você conversar diretamente comigo. Se você precisar de mais instruções, é só falar comigo, estou aqui disponível para te ajudar. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.